encontre o seu caminho. Cada um deve determinar qual a mensagem certa para si e quem é seu professor. Não pense nem por um momento que todos irão obter o mesmo benefício de todo e qualquer ensino ou professor. Existem algumas pessoas que respondem naturalmente ao ensino místico do caminho infinito. Esse, então, se torna o seu caminho. E uma vez que eles determinem que este é o seu caminho, cabe a eles dar a ele maior devoção que podem. Para outros, talvez esse não seja o caminho deles. É por isso que fico feliz, porque no caminho infinito nunca fomos levados a formar qualquer tipo de organização. Não quero ninguém preso a este caminho por ser membro. Todos devem se sentir livres. Se esta mensagem não é para você, continue procurando e procurando, até encontrar aquela que seja. Não pense que, porque alguém que você conhece teve uma bela cura no caminho infinito, ou se beneficiou dela, isso significa necessariamente que é para você. Cada um deve ter seu ensino e seu mestre, algo a que ele responde. Até que ele encontre, ele deve continuar a procurar. Quando ele encontra, algo dentro dele diz: este é meu caminho. Depois disso, ele abandona todos os outros e se entrega de todo o coração a esse. À medida que continua a fazer isso, ele descobre que algo desde o início foi se acumulando nele, até o ponto em que Saulo de Tarso nele morre e nasce São Paulo. No momento em que uma agitação espiritual ocorre dentro de uma pessoa, uma agitação para conhecer Deus, para conhecer a verdade ou a realidade, qualquer nome que você deseje dar, no exato momento que isso se agita nela, cria uma vibração espiritual. Quando isso acontece, ele encontra uma resposta em um professor, em algum lugar do globo. A pessoa que procura pode não saber a identidade ou a localização do professor, mas no devido tempo um conjunto de circunstâncias se molda e ela se encontra na presença daquele professor em quem essa vibração foi estabelecida ou com quem ela se sintonizou. O professor responde. Ele responde da mesma forma que um pai responde ao amor de um filho. Que um filho estenda a mão com um pouquinho de amor e o pai responde com uma grande braçada de amor. E assim que o aluno o alcance com alguma medida de anseio espiritual, ínfima que seja, e ele encontrará um professor derramando a plenitude de sua capacidade para o amor espiritual e a verdade espiritual. O professor espiritual reconhece os de sua família. Em todo o trabalho espiritual, os professores espirituais estão sintonizados com certos tons ou vibrações, e eles não respondem a nada além desses tons particulares. Se você buscar somente riquezas através de um professor espiritual, ele não moveria uma piscada nessa direção. Ele simplesmente não responderia a isso. Você pode buscar fama e descobrirá que ele nem mesmo sabe o que você está buscando. Você não pode enganar o professor espiritual mais do que você pode enganar a Deus. Não adianta orar a Deus com promessas de devoção se não for uma oferta plena e desinteressada de si mesmo. Não há como enganar o princípio divino da vida. É onisciente, com visão e discernimento absolutos. Da mesma forma, os professores espirituais não são enganados pelos alunos por muito tempo. Às vezes, por um curto período, alguém parece enganar um professor, dando a impressão de querer a Deus, mas não leva muito tempo para um professor de discernimento ver através da fachada. Por outro lado, o professor pode muitas vezes discernir no aluno qualidades que o aluno não sabe que tem, anseios que ainda não vieram totalmente à luz, e uma profundidade de receptividade em si mesmo, do qual ele ainda não tem consciência. Tudo isso chega ao professor,
assim como acabará por chegar ao aluno, pelo poder dessa consciência em desenvolvimento, pelo enriquecimento da consciência com qualidades que estão além do humano. É estranho, às vezes, ver esse discernimento em ação, embora isso nunca possa ser explicado. Por exemplo, um dia, uma lista de nomes foi extraviada, ou seja, parecia que estava fora do lugar. Comecei a procurar, mas não conseguia encontrar. Então fiquei parado por 1 minuto, e rápido como um raio, peguei um livro da mesa, abri e lá no final do livro estava a lista. Você pode explicar da maneira que quiser, mas o fato é que, enquanto eu estava procurando por ela humanamente, não a encontrei. Quando parei por 1 segundo, seja lá o que for que é onisciente, me levou direto ao lugar onde estava. É assim que os alunos são conduzidos aos professores ou aos ensinamentos. Eles são conduzidos ao próprio livro e, frequentemente, à própria página em que se encontra a passagem que devem ter. E tudo isso sem nenhum conhecimento humano do que precisam, do que estão procurando ou de onde está. Isso pode ser chamado de faculdade intuitiva ou espiritual. O nome não é importante. O importante é como se consegue isso. A única resposta a essa pergunta é a pessoa ter certeza de que está realmente buscando a consciência de Deus. Ninguém que busque a consciência de Deus ficará desapontado. Onde entram o desapontamento e a frustração é em buscar Deus com um propósito. Ninguém pode buscar Deus com um propósito. Deus deve ser o único propósito. Chega o dia em que a pessoa se dá conta. Jamais estarei satisfeito com toda a saúde ou com toda a riqueza que existe no mundo, se eu não tiver aquela coisa chamada Deus. Se eu não atingir essa realização, esse sentimento da presença a essa consciência. Isso ocorre para muitas pessoas. Então, eles também percebem que, para alguns, a tentativa de encontrar Deus para um propósito resultou em fracasso. Para outros, resultou em sucesso, mas apenas para que isso pudesse levá-los à compreensão da grande verdade de que, depois de terem o que pensavam que queriam, descobrem que, afinal, não era o que queriam. Existe algo além. O que conta é o grau em que Deus é a meta, o grau em que o aluno se purifica e faz de Deus sua verdadeira meta. Ou seja, purifica-se realmente da crença de que, ao alcançar Deus, assim irá atingir alguma outra meta. Na medida em que ele puder superar tais tendências, a fim de ser espiritualmente puro por dentro, nesse grau ele encontrará o professor que pode conduzi-lo a essa realização particular. Nós atraímos nosso próprio estado de consciência. Há um professor para aqueles que buscam. A única maneira de encontrar esse professor é alcançar a mesma medida de pureza interior e integridade do professor, porque então você estabelece em você a vibração que encontra resposta no professor. Sua taxa de vibração traz a você o professor cuja vibração é da mesma qualidade que a sua. Você atrai para si mesmo o seu próprio mundo. O que lhe é próprio virá até você. De certa forma, esse é um pensamento horrível, porque significa que qualquer coisa que seja a qualidade do seu estado de consciência, é isso que você atrai para si mesmo. É necessário ter certeza de que existe uma integridade interna. É por isso que aconselho os alunos a se observarem com muito cuidado e atenção. Não tanto no início do estudo, mas quando começam a sentir que estão começando a entender e a ver os frutos, e provavelmente estão descansando nas nuvens. É aí que entra o perigo. Tentações no caminho. Até que alguém seja temperado no espírito, existem tentações no caminho espiritual. E isso é simbolizado nas Escrituras
pelas 3 tentações do Mestre no deserto. Se você estudar isso cuidadosamente, você pode ficar muito surpreso ao saber que Jesus, que já era um mestre espiritualmente ordenado, deveria ser chamado a passar por 3 tentações daquela natureza que ele teve que se confrontar no deserto. Você pensaria que ele era imune à sedução do poder, da fama ou de querer usar o pensamento para transformar pedras em pão. Você pensaria que nessa fase ele já era perfeito, mas não poderia ser, porque uma alma perfeita não poderia ser tentada. Existem severas tentações às quais os alunos são submetidos neste caminho. Há muitos alunos que, exatamente no momento em que pensam que estão progredindo espiritualmente, podem passar por suas provações mais profundas na forma de carência. A tentação é acreditar que Deus os abandonou, ou que se tornaram indignos de Deus. Se essa condição de carência durar um pouco demais, eles ficam desanimados e desistem. Para outros, o resplendor precoce da realização do Espírito traz prosperidade, e eles descobrem que a prosperidade é algo que não podem ter, porque ela se torna em coisas, as coisas que podem fazer por elas, comprá-las ou recebê-las. O pensamento é desviado da verdade de que não é a forma de riqueza que é riqueza, mas sim sua fonte. A cada passo existem tentações. Pedro foi tentado a preservar sua vida. Ele iria preservar sua segurança, e assim ele perdeu muito. O fato de que o mestre o perdoou não foi uma evidência da realização de Pedro, mas sim do mestre. Que tal coisa pudesse ter acontecido com ele depois de 3 anos com o mestre, deve ter sido difícil para Pedro entender. Quando os alunos realmente atingem a consciência espiritual, eles não se preocupam com seu senso humano de vida, seu senso humano de suprimento ou seu senso humano de liberdade. Alguns dos que estavam no caminho foram lançados nas covas dos leões, alguns queimados, alguns crucificados e alguns jogados na prisão. Isso não faz diferença para os iluminados, pois o que constitui iluminação é a realização da imortalidade. Eles pouco se importam se a imortalidade está deste ou daquele lado. A meta única nos leva a atravessar todas as tentações. Ninguém superestime o grau de seu progresso espiritual antes de ser testado. Mas quando ele for testado, que ele não tema as consequências, pois não há consequências, exceto as alegres consequências da superação. Superação do medo, superação do conceito de autopreservação, superação de tudo o que há na natureza humana que afasta uma pessoa da plena e completa realização de sua identidade espiritual. Uma única realização, se mantida com você, será suficiente para conduzi-lo através de tentações de toda e qualquer natureza. Essa realização é que seu objetivo é a realização de Deus, que você não tem intenção de parar até que isso seja alcançado, seja a preço que for. A realização de Deus é sua meta. Se a falta entrar em sua experiência, você perceberá que isso nunca pode separar ou desviar você de seu objetivo, que nunca pode ser um poder em sua experiência. Você pôs os pés no caminho e não vai olhar para trás. Se você tiver que seguir em frente com falta e limitação, como companhia por um tempo, talvez isso lhe ensine lições importantes. Se a prosperidade vier até você, você estará duplamente vigilante. É muito mais fácil ser virtuoso quando pobre. Você perceberá que a riqueza traz consigo a tentação de interferir em sua busca por Deus. Ela oferece oportunidades para desviar sua atenção do seu objetivo, para que o mundo chama de paz que ele pode proporcionar, as alegrias e os prazeres que o mundo pode proporcionar. Isso pode criar tentações muito maiores do que a falta e a escassez. E assim,
quanto maior a prosperidade, mais deve ser constante a percepção e a realização. Deus é minha meta, e esse sucesso e prosperidade não me moverá ou me tirará do meu caminho, ou tirará de mim as horas douradas ou minutos em que preciso meditar, para leitura, estudo e companheirismo de quem está neste caminho. Muitos dos que ingressaram no trabalho espiritual foram prejudicados por seu sucesso, às vezes pelo número de pessoas que os procuram. Os números não contam no trabalho espiritual. Se 1 dúzia, ou 1000 ou 200 vêm, não deve fazer diferença para a pessoa em um ministério espiritual. Essa pessoa está mantendo sua união consciente com Deus, tentando ser um instrumento por meio do qual Deus se expressa. E não faz diferença se há 2 pessoas para recebê-la, 1 pessoa ou 10.000. Sua consciência determina sua demonstração. Nenhuma demonstração se eleva mais alto do que a consciência do qual emana. Portanto, na proporção em que sua consciência mantém sua integridade e mantém como seu objetivo a realização de Deus, a demonstração de Deus, a visão de Deus, o ser de Deus, nessa mesma proporção você atrai para si o que é seu. A relação entre aluno e professor. Assim como você aprende na vida a nunca culpar ninguém por seus infortúnios, independentemente de quanto alguém humanamente possa parecer ser o culpado, você aprende que só pode atrair para si o que já está estabelecido em sua consciência. O pão que você joga na água é o pão que vai voltar para você. E se o pão que você joga na água é a fome de Deus, o verdadeiro pão da vida voltará para você. Você mesmo é responsável pelo grau de bem que recebe de um professor, de um ensino ou mesmo de um livro. Que grau de integridade espiritual você confere a eles? Esse é o grau que você extrairá deles. Um livro em si é apenas tinta preta em muitas páginas brancas. E isso é tudo que você pode obter de uma página, a menos que você mesmo traga algo mais para esta página. Quando você traz sua fome de Deus, você extrai dela a satisfação de Deus, o pão da vida, a carne, o vinho e a água do Espírito. Quando você leva seu coração, cheio de apenas desejo espiritual a um professor, você extrai do professor o pão da vida, o vinho, a água, o cajado, a substância. Essa é sua demonstração. O objetivo deste trabalho não é encontrar um mestre que vai viver sua vida por você, mas sim encontrar um mestre dentro, do qual está sua própria consciência desenvolvida e que então vive sua vida por você, de modo que você não acredite que Jesus ou qualquer outro homem é o responsável pela sua proteção, segurança, saúde abundante ou alegria, mas que o Cristo é a substância, a atividade e a lei de sua vida. Cristo é seu estado de consciência espiritual alcançado. Depois que o aluno aprende a fazer contato direto com Deus por meio da meditação, ele pode se perguntar se não há algo debilitante em continuar o relacionamento entre professor e aluno. Tal coisa seria impossível, a menos que você possa imaginar que é debilitante permanecer com Cristo Jesus, Buda, Lao Tse ou qualquer outro professor espiritual real. Deus nos livre. Um professor espiritual, estou enfatizando um professor espiritual, não tem laços com seu aluno, absolutamente nenhum laço humano. A única obrigação do professor é viver de acordo com sua própria integridade espiritual. Ele não deve nada a ninguém, senão amá-lo. E a única maneira de amá-lo é mantendo sua integridade espiritual e não violando-a. Portanto, um professor não deve nada a ninguém além de si mesmo. E tudo o que ele deve é manter sua própria unicidade consciente com Deus. O aluno também deve a si mesmo
viver de acordo com seu mais elevado senso de integridade espiritual. Mantendo essa integridade, ele recorrerá ao professor apenas para seu bem-estar espiritual. Em um trabalho como o nosso, isso pode incluir a cura espiritual da mente, do corpo ou do bolso. Isso é legítimo, porque tudo faz parte do desenvolvimento espiritual. Mas o aluno nunca sobrecarregaria o professor com seus cuidados, com suas preocupações ou aflições pessoais, exceto ao apresentá-los a ele com o propósito de obter ajuda. Certamente o professor não sobrecarregaria o aluno com seus problemas, se ele os tivesse. Assim, você vê que não há relacionamento entre um aluno e um professor espiritual que possa cansar, enfraquecer ou debilitar o aluno. Não há relação de dependência. A relação é de assistência, mas em nenhum caso de dependência. O professor não deve nenhum apoio monetário ao aluno e o aluno não deve nenhum apoio monetário ao professor, embora o aluno certamente deseje expressar gratidão na forma tangível, mas obrigação não existe em nenhuma das direções. O vínculo entre um professor espiritual e um estudante espiritual é um vínculo de amor divino, não de amor humano. Isso nunca pode ser debilitante. Ele nunca pode se enfraquecer, nunca pode tornar uma pessoa mais fraca, porque nenhum mestre espiritual permite isso. Minha ajuda ao aluno leva-o apenas até certo ponto. Ele nunca pode sentir que não precisa fazer nada, e então deixar que eu faça. Eu não sou desse tipo de professor. Eu sou mais como os pássaros que empurram seus pequeninos para fora do ninho e dizem: voe para fora daqui ou caia. Fique de pé ou caia em sua própria integridade interior. Para mim, isso representa ensinar da maneira como me foi dada no plano interno. Tudo o que acontece no caminho infinito é uma instrução que me é dada de dentro. Nada disso jamais representou minha vontade. Nada disso jamais representou meu desejo. Tudo isso representa a maneira que me é mostrada. Não exige que, a cada outra palavra que você profere, seja necessário adicionar: Joel disse isso. Não exige que você diga a todos o quanto ama Joel. Não exige nada de você, exceto sua própria integridade pessoal. Isso é tudo. Qualquer professor espiritual sobre a orientação do espírito lhe diria a mesma coisa. Se em algum momento os alunos se tornarem excessivamente dependentes de um professor, pode ser que o professor não tenha percebido, e então eles se tornam fracos devido a essa inclinação e dependência. Eles próprios são os culpados. Cada um é um indivíduo. Em países livres, todo mundo tem a escolaridade que o capacita a ser um pensador. Todo mundo tem a capacidade de pensar por si mesmo e ele não precisa ser enganado. A consciência do professor. Aquele que atingiu o estado de consciência do professor ou praticante tem a capacidade de olhar uma pessoa nos olhos e ver o Filho espiritual de Deus, e não acreditar na evidência dos sentidos, não acreditar na aparência, mesmo se ela testifica o pecado, a doença, a carência ou limitação. Este é o mestre espiritual e curador, não aquele que ora a Deus para que uma pessoa seja curada. O mestre espiritual ou curador é aquele que pode olhar diretamente para uma pessoa com a seguinte compreensão: eu sei quem tu és o Santo de Israel. E então, a esta aparência de pecado, doença, falso apetite ou falta, responda: ah, essa é a miragem, a ilusão. Isso é o que me levaria a tentar fazer algo. O professor atingiu a capacidade de reconhecer a natureza ilusória do que é apresentado a ele como um problema. Ele alcançou uma consciência dos princípios espirituais e, por meio da convivência constante com eles, estudando-os e colocando-os em prática,
Sua consciência evoluiu para aquele nível em que, quando se depara com uma aparência, ele pode dizer ilusão e afasta-se disso. Os professores e praticantes do caminho infinito devem desenvolver a consciência dentro de si mesmo, de que sabem que não estão tentando melhorar a humanidade de uma pessoa. Eles não estão tentando reduzir a febre, eles não estão tentando remover os germes. Eles não estão tentando proporcionar aos pacientes um emprego melhor ou famílias mais felizes. O professor e praticante do caminho infinito deve ter como meta a realização do Cristo, a percepção e realização da identidade espiritual. Um professor verdadeiramente espiritual não critica ou julga os alunos que procuram ajuda, sabendo que qualquer grau de erro manifestado nele só existe por ignorância, e que pode levar muitos anos para dissipar essa ignorância. Para alguns, é um processo demorado, com alguns poucos é bastante rápido, tudo dependendo da preparação anterior em outras encarnações. Portanto, o professor deve muitas vezes ser paciente com aqueles que o procuram. Certamente, ele deve perdoar 70 vezes 7. Não deve criticar, julgar ou condenar as faltas dos alunos, mas sim reconhecer a fonte como a mente carnal. Se um aluno quiser se afastar dele, ele tem esse privilégio, mas quando ele deseja voltar, ele tem esse privilégio também, porque nenhum professor de verdadeira integridade poderia ou iria expulsar alguém. O professor permite que vá quem quiser. Ele permite que eles voltem quando quiserem. Alguns chegam recusando-se a aceitar o que o professor tem, e às vezes ele deve lhes dizer que vão embora, porque não tem nada para eles. Ele não pode obrigá-los a fazer nada, portanto, quando não podem aceitar as instruções do professor, a melhor coisa a fazer é seguir em seu próprio caminho, porque podem encontrar a solução com algum outro professor ou ensinamento. Você se lembrará de como, na sinagoga hebraica, o mestre leu em Isaías: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me orientou para curar os quebrantados de coração, para pregar a libertação aos cativos e a recuperar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os feridos." E ele começou a dizer-lhes: "Neste dia se cumpriu esta escritura em seus ouvidos." Isso é o que constitui um mestre espiritual. Um professor espiritual pode ser um estudante de metafísica, um estudante de filosofia oriental, um estudante de qualquer tipo de ensino espiritual, mas eventualmente chega o dia da ordenação, quando algo acontece dentro da consciência desse estudante e ele muda. Ele recebe uma missão ou uma mensagem.